Mais uma live, mais um aulão para despertar consciência sobre doença, sobre saúde, sobre bem-estar, sobre como recuperar a saúde, como se libertar de dores crônicas, como acabar com as dores e o que é mais legal, sem uso de medicamentos, sem tratamentos prolongados, sem gastar com doença, que é um dos erros que a gente comete. A gente tem mania de gastar com doença quando deveríamos investir em saúde. Isso aqui já é mentalidade, tá? Então, vamos ser muito objetivos, direto ao ponto. A pergunta que não quer calar. O que é doença? Você tem clareza sobre o que é doença? Eu vou falar para você aqui hoje o que é doença num sentido muito mais abrangente do que o que a gente conhece, o normal, o comum. Porque se eu abrir para você e cada um de vocês aqui me disserem que é doença, você vai começar a falar: a doença é uma dor de cabeça, é uma enxaqueca, é uma fibromialgia, é uma depressão, uma ansiedade, é uma dor de dente, uma inflamação, uma infecção, um tumor, um câncer. Isso não é doença. Eu sei que eu vou impactar você com essa fala, mas nada disso é doença. Isso é um diagnóstico. Isso é o sintoma da doença. A doença é outra coisa. Então, eu já quero abrir tua consciência aqui, te despertar para algo. O que você vai ouvir aqui hoje não é sobre o que a medicina tradicional fala. Convencional, né? Tradicional não, convencional. A medicina que a gente conhece desde pequenininhos, o que os médicos dizem, o que a faculdade de medicina, o que a Organização da Saúde fala sobre medicina, sobre saúde, não é nesse nível que eu vou falar de doença, sobre o que é a doença, mas de uma ótica mais abrangente, que não é um pensamento meu. Isso daqui é ciência, são princípios bíblicos. Quem já ouviu falar por aí que um coração amargurado, ele apodrece os ossos? Você conhece? Isso é um versículo bíblico. E o que esse versículo quer nos trazer de informação, de conhecimento? O que na verdade esse versículo quer dizer? Por que um coração amargurado, vamos lá, o que é um coração amargurado? Aquele amargurado vem de amargura, amargura vem de amargo. Amargo eu sei que você sabe. Tem pessoas que gostam de salada amarga, né? Chocolate amargo, algumas coisas amargas. Eu, particularmente, não gosto de nada amargo. Nada. Na minha infância, minha avó me dava mandiroba. Eu sou do norte, né? Sou de Belém. Belém do Pará. E lá é muito comum tratar gripe, garganta inflamada, problemas de resfriado com andiroba, copaíba, mel, limão. E minha avó vinha com andiroba. Meu Deus do céu, coisa ruim, amargo. Porém, muito poderoso para a saúde, para fortalecer a imunidade, desinflamar. E outras gostam de rúcula, gostam de jiló. Não dou conta de comer coisas amargas, mas tem gente que gosta. Só que esse tipo de amargura, ele está no teu palato, na tua língua. E você está escolhendo comer uma salada amarga, comer uma sobremesa, um doce, como chocolate amargo, por exemplo. Mas tem pessoas que não dão conta, como eu, não dou conta de comer nada amargo. Eu tinha até uma narrativa, eu falava assim: amargo basta os problemas da minha vida. Eu falava isso, não gosto de nada amargo. Amargo para mim basta os problemas da minha vida. Que para a glória de Jesus, hoje eu tenho muita clareza que os problemas não são problemas, isso que a gente enxerga aí, os desafios, né? A doença, problema no casamento, financeiro, carreira, trabalho, tudo isso não é problema. Isso são os sinais de alerta do verdadeiro problema. Então, todas essas situações aí são desafios a nós, são avisos para nós, dizendo que tem um negócio que precisa ser resolvido. Então, na verdade, a gente deveria dar graças a Deus por todos os desafios que a gente enfrenta, inclusive de saúde. Porque a dor nada mais é do que um grito do teu eu dizendo: olha, tem alguma coisa errada? Vai olhar, preste atenção.
Ou por acaso você é uma dessas mulheres que, mesmo não sentindo dor, mesmo não sentindo nada, você vai periodicamente ao médico, faz os seus exames, olha todo o teu corpo, todos os anos. Ou você é daquela que só vai porque já sabe que tem um diagnóstico vindo por aí, já sente algumas dores, foi procurar ajuda médica, tá correndo atrás porque já viu que a água tá batendo na bunda, tua saúde já foi pro ralo. Porque é assim que nós somos educados. Foi assim que a gente foi treinado na vida. Então, o que é a doença de uma ótica mais profunda? Eu não quero falar com vocês aqui sobre a forma convencional que a medicina olha tanto a saúde quanto a doença. E como é que ela olha a saúde e a doença? Apenas pela ótica física, do nosso corpo físico, o nosso organismo, o nosso biológico. Ela olha para as células, para os órgãos, para as glândulas, para o metabolismo, né? Se ele está com a imunidade baixa ou alta. É olhado por essa ótica, a questão de saúde e doença. Mas aqui não é sobre isso que eu quero falar com você. A medicina convencional também olha a saúde e a doença como a origem da doença e da saúde de vírus, bactérias, fungos, contaminações, né, que vêm para a nossa vida, as toxinas de produtos de higiene, por exemplo, tem muita toxina, produtos químicos que se usam por aí, muitas das vezes a pessoa é exposta, tudo isso vai desencadear sintomas de doença, porém, eles não são a origem, não são, porque muitas das vezes várias pessoas pode prestar atenção, várias pessoas estão expostas ao mesmo vírus, à mesma contaminação, ao mesmo ambiente, aí um adoece, outro não. Às vezes tem a ideia, né, aquela questão, é virose, a pandemia, por exemplo, foi todo mundo que pegou Covid? Não. Quando tem uma virose dentro de casa, é todo mundo que pega aquela diarreia ou aquela gripe ou aquele vômito? Não. E quando acontece de todos pegarem, às vezes aquela casa inteira pega. Brinca com o filho do vizinho, brinca com os coleguinhas e ninguém mais, só aquela família. Por quê? Porque existe uma causa raiz que está proporcionando esse vírus ganhar força, ganhar poder nesse metabolismo, nesse corpo físico e manifestar o sintoma de doença. Que é o que a palavra do Senhor fala, né? Que eu comecei dizendo para vocês aqui. Um coração amargurado apodrece os ossos. Osso é a estrutura do nosso corpo. Nenhum corpo fica de pé se não tiver osso. É só um monte de carne que cai no chão e acabou. Não fica, não tem firmeza, não fica de pé. O que nos deixa de pé são os nossos ossos. Agora imagina ossos apodrecidos. Ossos com osteoporose, ossos que têm fragilidade, ossos que quebram, ossos que são inflamados, ossos que têm... tem uma doença aí que eu esqueci o nome, osso que está com câncer. Essa estrutura, ela não existe, aí você não consegue fazer o que tem que fazer, caminhar, não consegue. Tua vida paralisa se você está doente. Então, o que Deus está falando? De uma forma muito, muito profunda. Se o teu coração está amargurado, e amargura é insatisfação, amargura é uma dor da alma. E essa amargura, ela pode vir de raiva, ela pode vir de tristeza, ela pode vir de vergonha, ela pode vir do medo, que são as principais emoções base. Você sabia que existem? Inclusive amanhã eu acho que eu vou dar essa aula sobre as emoções base. E existem 4 emoções base. 5. São 4 emoções base, mas eu fazendo uma outra pesquisa, eu entendi que existem linhas de estudos que falam sobre 4 e tem outros que falam sobre 5, porque eles acrescentam ai céus, meu celular. Porque eles acrescentam como que é? A vergonha. Acho que acrescenta a vergonha, se eu não estou enganada. Mas aí eu vou falar com vocês sobre 5. Os 5
As 5 emoções. Amanhã eu vou falar sobre as 5 emoções base. E quais são essas emoções? Medo, raiva, tristeza. Medo, raiva, tristeza, culpa e alegria. Aí você diz, como assim, Tassima? Você está falando para mim que são 4 emoções horríveis e apenas uma emoção boa? Não existe emoção boa nem ruim. Existe a nossa reação diante da emoção. A emoção, cada uma delas tem um papel na nossa vida. A raiva, a tristeza, o medo, a culpa, a alegria, cada uma delas tem um objetivo na nossa vida. E amanhã eu vou entregar essa aula. Então, com base nessas emoções, excesso de raiva traz amargura. O que é amargura? É aquela inquietação, aquela agonia, aquilo que você não consegue ficar em paz. Excesso de tristeza traz amargura. Excesso de medo, excesso de culpa, tristeza, traz amargura, traz essa insatisfação. E a palavra do Senhor diz o seguinte, que um coração amargurado apodrece os ossos. Ou seja, a nossa emoção, ontem na live eu falei que a palavra do Senhor também fala que de tudo que devemos guardar o nosso coração, porque dele procede a fonte da vida. Então, se essa fonte está contaminada, poluída, ela vai jorrar uma água poluída que vai dar prejuízo e que vai levar à morte e não vida. Por isso que a gente tem que cuidar do nosso coração. E o que é o coração? Não é o músculo que bombeia sangue. O coração que Deus fala na Bíblia, o coração que fala-se muito por aí, não é no sentido de músculo cardíaco, não é o coração físico, o órgão coração, é a simbologia e a representação do emocional. E o que é o nosso emocional? A nossa alma. Nós temos 3 corpos. Nós somos um corpo espírito, que tem uma alma, que vive num corpo físico, que é esse aqui. E é esse corpo físico que adoece, porém não é ele que está gerando a doença. Quem está gerando a doença é o nosso emocional. E o nosso emocional é a nossa alma. A nossa alma tem toda a nossa psique. A nossa alma tem todo o nosso intelecto, os pensamentos, as escolhas. Está tudo no nosso emocional, está tudo na nossa alma. E é por isso que quando eu penso, imediatamente eu gero uma emoção. E essa emoção me leva a agir, leva o meu corpo físico para entrar em ação. E aí, o que Deus está dizendo quando Ele fala? Um coração amargurado apodrece os ossos. Se você está com o seu coração amargurado, angustiado, você vai adoecer o seu corpo físico. E eu já expliquei que esse coração que Deus está falando não é o músculo cardíaco, não é o que está bombeando o sangue, não é o órgão, é o centro da nossa alma, que é o conjunto da mente e o coração, né? Então, o que é doença? Doença não é a fibromialgia, a artrite, a artrose, a retrocolite, o ovário policístico, a endometriose, essa menopausa precoce, a enxaqueca, problemas auditivos. Não é nada disso, isso não é doença, isso é sintoma da doença. Você já ouviu alguém, por exemplo, dizer assim, ou o médico, ou qualquer pessoa, né, que conhece, que estuda, que sabe, dizer assim, eu tenho saúdes. Você já viu? Eu tô do lado de fora, vai ter um barulho aqui de vez em quando, tá? Você já ouviu alguém falar sobre saúdes no plural? Não, né? Porque não existe saúdes no plural, é saúde. E por que doença é no plural? Doenças. Existem várias doenças. Porque isso é um equívoco. É uma fala equivocada sobre doença, porque doença é no singular, assim como saúde é no singular, porque eu tenho um corpo que ou ele está adoecido ou ele está saudável. Eu tenho um corpo que ele está doente, que ele tem doença, ou ele tem saúde. Não existe saúdes, então não tem doenças. E isso me leva para o ponto que eu quero tratar com vocês aqui hoje. O que é então a doença? Vamos voltar um pouquinho aqui. Eu sou um espírito, você também, todo ser humano é um espírito que tem uma alma e mora num corpo.
Eu vou levar esses 3 corpos aqui para um nível de pessoas. Então, vamos fazer de conta que a Tassimá aqui tem mais 2 pessoas que moram dentro dela. Tá? Vamos levar para esse lugar. Eu, Tassimá, tenho o meu eu aqui e tem mais 2 pessoas, que moram dentro de mim. Eu, o corpo real, que é o meu espírito, o meu corpo físico e a minha alma. Então, eu vou falar que o meu corpo físico acordou disposto, cheio de energia, quer sair, quer hoje domingo, né? Quer sair, quer passear, quer ir para 1000 lugares. O corpo físico tá doido para sair. Mas o meu corpo, alma, não tá afim, não quer. Tá triste, tá pensativo, tá reflexivo, não tá com vontade de sair. E o meu espírito quer ter um tempo com Deus, quer louvar, quer ouvir de Deus, quer se alimentar da palavra. Hoje pela manhã, por exemplo, eu fui para a igreja, para o café com Cristo, que a gente tem todo domingo na igreja. Mas muitas das vezes a gente age por obrigação, não por concordância. Não por concordância. Inclusive a palavra do Senhor diz que poderão 2 andar juntos se um não quiser. Não tem como. Se são 2 pessoas e uma está sempre contrária, não vai dar certo, não tem como andar juntos, elas vão se apartar, cada uma vai para um lado, em termos de pessoas, né? Porque são pessoas separadas. Mas e aí nós, que temos um corpo, uma alma e um espírito? Meu corpo quer ir pro rolê, quer passear, quer sair, aproveitar o dia, minha alma não está nada afim, meu espírito quer louvar a Deus. Não existe acordo entre corpo, alma e espírito, cada um quer uma coisa. Cada um, porque você sabia que cada um desses corpos, eles se alimentam de um jeito, eles se nutrem de um jeito, eles descansam de um jeito, mas os 3 precisam de nutrição, precisam de hidratação e precisam de descanso. Os 3 corpos, só que cada um é de uma forma diferente. Vou te dar um exemplo aqui. O nosso corpo espiritual, que é o principal corpo, que é o verdadeiro corpo, que é o imortal, né? É o nosso espírito. Ele se alimenta da palavra, a verdade absoluta que é a palavra do Senhor. Ele nasceu para adorar, ele nasceu para cultuar, ele nasceu para se conectar com o divino, que é Deus. Então, qual é a alimentação dele? A palavra de Deus, o louvor, como que ele se nutre, como que ele se hidrata com a palavra de Deus, com o louvor, com a oração, com o jejum, com a consagração, com essa conexão com o divino. Existe a nutrição, a hidratação e o descanso, esse espírito descansa, porque a palavra do Senhor diz que um espírito que não louva a Deus, ele chora. Igual uma criança que chora pela mãe, pelo pai, o espírito que não louva a Deus, ele chora, e muitas das vezes tu está doente, teu corpo físico adoeceu, porque o teu espírito está chorando para querer adorar o Deus da criação e você está adorando outra coisa. Você está levando o teu espírito para adorar outra coisa, porque o nosso espírito ele é adorador. Mas quando ele não adora o Deus da criação, que ele reconhece, que ele sabe que é o Deus verdadeiro, a gente adora trabalho, filhos, bens, adora imagens, adora outras coisas. Esse espírito ele vai adorar porque ele se propõe a adorar, mas ele está sofrendo. Ele sofre. E aí a tua alma, ela também se alimenta, ela também hidrata e ela também precisa descansar. Como que eu faço isso? Eu vou deixar ela por último, eu vou falar do corpo físico. Como que eu hidrato meu corpo físico, levo meu corpo para descansar e como que eu vou nutrir meu corpo físico? Eu vou nutrir o corpo físico comendo comidas saudáveis, comidas limpas, como se chama, né? Não comida contaminada, cheia de gordura, cheia de açúcar, cheia de carboidratos, muita caloria. Eu vou nutrir o meu corpo comendo comida limpa, comida saudável. Eu vou nutrir, eu vou ter vitaminas, porque comer muito não significa comer bem. Comer bem é você comer balanceado com todos os nutrientes que você precisa para o seu corpo físico, ok? Nutrir meu corpo é comendo. Hidratar meu corpo bebendo. Bebendo o quê? Cerveja, vinho, refrigerante, suco? Não. Para eu hidratar o meu corpo, eu preciso tomar água. Água. Por isso que eu preciso pegar o meu corpo,
saber qual é o meu peso e dividir o meu peso, que se eu não estou enganada, por 35. O resultado disso é a quantidade de água que eu tenho que beber. Eu, Tassimar, tenho 1,60 m, 1,64 m. Eu não preciso tomar 3 litros de água. São 2 litros e alguma coisa que eu preciso tomar. Porque eu não tenho uma estatura muito alta, né? Então não preciso desse exagero, essa ideia de que são 3 litros de água para todo mundo, isso não é verdade. É de acordo com o peso e de acordo com a altura da pessoa, ok? E se eu não sei disso, eu bebo água em exagero, eu acabo prejudicando meu corpo, porque até água em exagero faz mal. Assim como comer em exagero faz mal, beber água em exagero também faz mal. Tenho que beber água na medida certa e eu vou hidratar meu corpo tomando água. E como que eu descanso meu corpo? Dormindo. Levando ele para dormir 8 horas por dia. Uma média de 8 horas por dia, essa é a média que os estudiosos, os pesquisadores, né, as ciências, falam sobre o descanso do corpo. Porque quando eu durmo 8 horas por dia, minhas células renovam, meus órgãos renovam, eu entro num sono profundo, porque o sono ele tem 7 frequências, eu começo ali naquele soninho leve, eu vou aprofundando, até chegar no 7º nível de sono profundo, onde o meu corpo regenera, recupera, e pela manhã eu estou pronta para cuidar das minhas tarefas, do meu dia a dia, produzir. Mas e se eu não durmo? Acordo cansada, fatigada, indisposta e envelheço muito, minha pele enruga muito rápido. As pessoas, eu tenho 51 anos, muita gente diz pra mim, nossa, você não... Agora que começaram a aparecer rugas aqui, ó, começou. Mas eu não faço botox, nunca coloquei botox em mim em lugar nenhum, nunca. Tô vendo agora, né, porque começou a aparecer aqui, não é nem aqui na lateral, é aqui embaixo. E aqui tá começando 2 marquinhas de expressão. E as pessoas dizem, Tassi, como? Que tem mulheres aí com 35 anos que estão cheias de rugas. É um condicionamento de vida. Ela come muito mal, ela não se hidrata e ela dorme pessimamente. Ela bebe bebida alcoólica, ela fica pelos rolês aí, pela balada, pelas madrugadas, não descansa. Eu nunca fui essa mulher de ficar aí pelas madrugadas, nunca. Eu não bebo porque, não é porque eu tenho Deus, é porque eu não gosto de bebida alcoólica. Meu pai era alcoólatra, então para mim bebida alcoólica não é algo que me encanta. Graças a Deus, nem eu, nem minhas irmãs. Então eu já tenho algo a meu favor, eu não consumo álcool, isso não me prejudica. Mas eu tenho vício de açúcar, leite e pão. As piores coisas para o corpo físico, né? E eu procuro me trabalhar quanto a isso. Mas eu durmo bem, eu descanso bem. Eu não sou de comer fast food, comidas rápidas, micro-ondas, não sou. Minha comida é mais natural. Mas eu acho que esse é meu segredo, eu não sei se é, mas eu acredito. Tem mais de 30 anos que eu como cenoura todo dia no meu arroz. Eu faço arroz com cenoura e eu preparo minha refeição. E passei também mais de 20 anos comendo goiaba. Todo dia. Agora que eu abusei, todo mundo falava assim, meu marido, minha filha, não aguento mais goiaba, mas eu era apaixonada em goiaba. Acho que de tanto falar no meu ouvido, eu parei de comer goiaba. Aí eu fui estudar sobre goiaba e sobre cenoura. E eu vi o poder daquilo para o nosso metabolismo, para a condição da pele, das unhas, cabelo, né? Eu tenho cabelão, e enfim. É uma das questões ali que eu posso considerar como algo também que me ajuda. Mas o que literalmente veio trazer saúde para o meu corpo, como um todo, fui eu tratar da questão emocional, que o outro corpo que também precisa descansar, também precisa nutrir e também precisa de hidratação. E como que eu faço isso? Eu preciso trazer conhecimento aqui para minha alma. De qualquer coisa? Não. Não é qualquer conhecimento. Para eu ter uma alma muito bem hidratada, eu preciso saber quem eu sou, quais são os meus padrões
de pensamento, sentimento e emoções. Eu preciso entender os meus sabotadores. Eu preciso entender minhas crenças positivas, negativas, crenças que me empoderam, crenças que me diminuem. Eu preciso ter autoconhecimento. Eu preciso saber ter consciência de quem eu sou, saber qual é a minha identidade. E, segundo pesquisas, 95% do ser humano na Terra não sabe quem são. Tem a identidade perdida. Existe uma interrogação sobre quem sou eu. E aí a pessoa acredita que ela é o que estão falando sobre ela. O que ela pensa sobre ela porque ela escutou durante o treinamento de vida. Ela se sente inferiorizada, pequena, incapaz. Ela tem um coração amargurado com muitas tristezas. Ela carrega muita dor. Ela foi humilhada durante a vida toda. Ela sofreu muitos danos morais, psicológicos, abusos sexuais, abusos psicológicos, abusos emocionais, físicos. Muitas das vezes ela teve um monte de irmãos e ela foi a pessoa que cuidou desses irmãos. Muitas das vezes ela foi injustiçada porque os irmãos faziam algumas questões lá e ela que pagava o pato por isso. Ou na escola ela sempre era aquela que levava a responsabilidade nas costas porque os mais espertinhos jogavam sobre ela. Ou ela não tinha boca para falar, não conseguia se defender. Eu era essa, não sabia me defender. Então tudo caía sobre mim. Eu ficava quieta, eu engolia e as pessoas achavam que eu tinha feito realmente aquilo porque eu não falava. Mas não é que eu não falava porque eu não tinha feito, porque eu tinha feito. Eu não falava porque eu não conseguia falar. Aí eu desenvolvi hipotireoidismo. De onde vem o hipotireoidismo? De uma mulher submissa. Não estou falando de submissa de uma forma positiva, sabe? É obediente, legal, não, mas ela está ali se sujeitando, baixando a cabeça, ela está vivenciando abusos que ela não pode falar, porque ou ela vai ser punida, ou ela vai perder, ou ela vai criar uma situação muito pior, e por conta dela não querer criar situação pior, ou não ter prejuízo, ou não ser punida, ela se cala. Então, a mulher que desenvolve hipotireoidismo, ela sofreu humilhação na família, ela foi abusada pela família, ela foi humilhada pela família. Ela é uma pessoa, uma mulher servil, que só viveu para servir aos outros. Ela sempre esteve em último plano, mas ela percebe tudo isso. Ela tem uma tristeza que ela carrega por não ter sido vista, valorizada. Ela é desvalorizada pela família. Mulher que tem hipotireoidismo, ela foi desvalorizada pela família. E essa família pode ser... Theo, e essa família pode ser a tua família que te criou e você cresceu, ou pode ser o marido que você casou. Você casou com um cara que ele te diminuía, ele te colocava para baixo, ele não te valorizava, ele te fazia ser servil demais, tua opinião não valia. Então, o teu coração vai ficando ali amargurado. Entende? E quando nós não cuidamos da nossa alma, não damos a nutrição devida para ela, não damos o descanso para ela, nem ela hidrata da forma correta, o que vai acontecer? Essa alma vai estar fragilizada. Vocês já ouviram falar? Theo, vem para cá. Fica aqui, Teodoro. Meu cachorro dando trabalho. Vocês já ouviram falar em emoções disfuncionais? Vocês já ouviram falar de emoções desreguladas? Emocional desregulado. Já ouviram falar sobre isso? Emoção desregulada, emocional desregulado é quando a mulher, ou mulher ou homem, mas eu estou falando aqui com vocês meninas, é quando a mulher, as situações acontecem em volta dela e tudo que ela sente no emocional, ela não dá conta. Se ela sente raiva, ela explode, ela não consegue ter gestão emocional. Se ela está muito triste, ela entra em desespero. Se ela se sente culpada, ela quer se punir. Tudo é muito exagerado. Não existe um pensar racional. Não existe um comportamento em harmonia. Toda vez que o emocional dela aparece, ela se descompensa inteira. Ela perde o chão, ela cria mais problemas. Ou ela se cala, engole tudo e vai implodindo, né? Porque a gente
com o emocional, ou a gente explode, que é para fora, ou a gente implode, que é aqui dentro. Não falei nada para ninguém, não disse nada para ninguém, mas aqui dentro, se pudessem ver, tá tudo pipocando. Tá parecendo fios descascados de energia. Viu aqueles fios nos postes? Quando ele encosta assim, dá aquele estouro. É assim que tá aqui dentro. Tem mulher que tem pavio curto, tem mulher que nem pavio tem outros que tem um pavio longo demais, e quando ela chega a prestar atenção, o negócio já está estourando do lado de fora. Então, todas essas questões estão adoecendo a minha alma. Porque ela está morrendo aos poucos. Não é só o nosso corpo físico, quando não dorme, não come, não hidrata, que morre. Nossa alma também, nosso espírito também. E cada um, vocês percebem que é tratado de um jeito? Aí, olha como que surge a doença. Eu não sei nada disso. Eu não aprendi nada disso, ninguém me ensinou sobre nada disso. Eu era uma criança, me tornei adolescente, fiquei jovem, adulta, estou idosa e nunca aprendi que eu precisava cuidar dos meus 3 corpos com a mesma atenção, com o mesmo zelo, com o mesmo cuidado, com a mesma disposição, com a mesma preocupação, dando o mesmo tempo para cada um deles. Ninguém... Olha só, tudo isso aí que você disse lá na minha infância... Deixa eu ver se eu entendi. Sim, exatamente. Eu passei por tudo isso aí que você falou lá na minha infância. Eu sou um homem. É porque o nome aqui tá Ivone. Enfim. A doença, ela não tem diferença para homem e mulher. A mesma atitude, o mesmo padrão desenvolvido mental, emocional, comportamental na vida de um homem ou de uma mulher vai gerar o mesmo sintoma, tá? Aqui eu vou abrir um adendo para essa pessoa que tá falando aqui, né? Tá o nome Ivone, mas falou que é homem, se identificou como homem. O que que acontece? Eu já tratei homens com hipotiroidismo desde criança. Ah, tá, você é o marido da Ivone. Muito bem, Vilas Boas. O que que acontece? Eu tratei um homem de 37 anos, ele não dormia, ele tinha insônias. Ele tinha problemas com bebida, alcoolismo, que também é doença, drogas também é doença, maconha também é doença, esses vícios são doenças, comer compulsivamente é doença, impotência sexual é doença, compulsão sexual é doença, tudo isso é disfunção tratável, tá? E esse homem chegou com insônia, hipotiroidismo, problemas com álcool. E ele me procurou por causa da insônia, porque ele trabalhava à noite, de dia ele não conseguia dormir nem um pouquinho, e à noite tinha que trabalhar, e era um caos, ele vivia estressado, explodindo. Aí o que ele fazia? Ia beber para aliviar, né? Para melhorar. Só que piorava tudo. E o que eu nunca tinha tratado nenhum homem. E a raiz do hipotiroidismo é essa submissão, é essa vida de humilhação na família. Na família. E esse homem ele começou a desenvolver hipotiroidismo aos 15 anos. Aos 15 anos. E muitas mulheres desenvolvem hipotiroidismo na adolescência, na infância, na adolescência e juventude, porque ela tem uma vida ali na família, com os pais, com os avós, com os irmãos, de ser servil demais, de não poder ter boca para nada, não pode falar, não consegue falar, porque ela está sempre ali com medo, ela é muito insegura, ela não quer gerar problema, ela não quer criar problemas. E aí tudo vai caindo sobre ela e ela vai engolindo. E eu era essa mulher na minha infância. Eu era, de 3 irmãs, eu era aquela que estava sempre procurando minimizar problema. Eu queria ser o Gasparzinho camarada. Eu não queria entrar nos lugares e ninguém me ver. Eu não queria gerar problema para ninguém. Eu não queria ter prejuízos. Eu não queria causar mais um dano. Eu já tinha vivido muitos danos, então eu não queria mais um. Mas a minha irmã caçula, ela não levava desaforo para casa. A minha irmã caçula, desde pequenininha, a gente passando na rua, ouvindo da escola, alguma coisa assim, se alguém olhasse torto para ela, que eu olhava para trás, ela já estava rolando no chão com aquela pessoa brigando. Eu nunca briguei com ninguém. Nunca toquei em alguém em termos de agressão física. Minha irmã, não. Todas as duas são estouradas. A gente esteve no mesmo ambiente, vivendo as mesmas situações, mas cada uma desenvolveu um sintoma de doença diferente. Nós 3 tínhamos rinite alérgica. Eu desenvolvi muitos problemas pulmonares, asma e bronquite asmática. Desde a minha infância eu desenvolvi muito isso. Então, eu desenvolvi muito isso.
E a minha irmã, eu desenvolvi hipotireoidismo, eu tinha depressão desde a infância. A minha irmã do meio, ela desenvolveu toque. Ela desenvolveu sinusite, muitas inflamações, muitos problemas de inflamação no rosto. Eu desenvolvi muita inflamação no meu pulmão, nos meus ossos, nas minhas articulações, porque depois eu desenvolvi também fibromialgia, artrite, artrose, por eu ser muito rígida, que é outro assunto que não vou entrar em detalhe, tá? Vou falando ao longo da semana. É muita coisa, gente, muita coisa para você aprender sobre doença. E eu tô aqui para despertar tua consciência, que eu não sei há quanto tempo você busca tratamento, eu não sei há quanto tempo você toma medicamentos, eu não sei há quanto tempo você convive com essa dor, com essa doença que você carrega. Mas acredite, existe um caminho muito simples. Dentro desse conhecimento, dessa metodologia raiz de cura, que é o método que eu desenvolvi, são 3 meses para você recuperar a sua saúde de hérnia de disco, fibromialgia, artrite, artrose, enxaqueca, endometriose, túnel do carpo, retrocolite, qual foi? Depressão, ansiedade, rinite, sinusite, alopécia, até epilepsia, até problemas na coronária do coração, até veia do coração desidratada. Tudo isso eu já tratei com essas terapias que eu entrego com o método raiz de cura. Por quê? Porque eu não estou focando no sintoma, eu estou focando na raiz, no problema que está gerando todas essas dores, essas disfunções. TDAH, o pânico, fascite plantar. Então, o que é a doença? É a desarmonia entre os 3 corpos. É quando a mente quer, o corpo físico quer uma coisa, o espírito quer outra coisa e a alma quer outra coisa. Não tem como, todos eles fazem parte, é a composição do nosso eu. O nosso eu é composto por 3 corpos. Mas aí o meu corpo físico quer aparecer bombado, né? Que tá com a barriguinha bem trabalhada, a perna tonificada, quer estar muito bem aparentemente. Vocês conhecem mulheres que você olha para ela e diz, uau, que mulherão! Ela fez harmonização facial, ela retocou nariz, boca, sobrancelha, ela está fazendo um monte de coisa por fora. O corpo físico dela transmite uma mensagem, mas aquela mulher, você senta com ela, 5 minutinhos e você sabe o que a alma dela está dizendo. O comportamento dela declara a compulsão que existe, o medo que ela carrega, quais são os traumas que ela tem. A gente, quando trabalha com desenvolvimento humano, a gente desenvolve uma habilidade muito, muito forte de fazer leitura das pessoas. Então, onde a gente chega não é uma coisa intencional, não é de propósito que a gente chega nos lugares e faz leitura das pessoas. É que a gente se treinou para isso. Então, a gente colocou o olho, a gente viu a postura, o comportamento, o tom de voz, a forma que anda, a forma que se expressa, que gesticula, a maneira a narrativa que tem, a forma que conversa. Vocês já perceberam que tem pessoas que conversam só na defensiva? O tempo todo ela está na defensiva. Outras estão só no ataque, o tempo todo atacando com palavras, sabe? Você fica até meio assim, não, eu tenho até medo de falar com fulano, porque a gente não pode falar nada para ele, porque a pessoa vem já descendo a lenha, vem de cima para baixo batendo. Por quê? Essas pessoas estão tão feridas, já apanharam tanto na vida, que ela não aceita mais. E ela está dizendo, eu não aceito mais que venha mais. Achando, é uma falsa ideia de que ela está forte, de que ela está bem. Não está. O emocional dela está fragilizado. Sabe aquelas pessoas, eu falo de homens, porque é mais homens que a gente vê isso. Aqueles homens que andam de moto, está explodindo tudo que não passa na rua assim. Você diz, meu Deus. Aí as meninas descem, nossa, uau, olha esse cara. Mal ela sabe que esse homem precisa de uma moto barulhenta para chamar a atenção, porque ele se sente o cocô do cavalo do bandido. Ele se sente uma coisinha pequenininha, insignificante. Ele não se enxerga a pessoa que ele é de verdade. Ele não tem clareza da identidade dele. Então ele precisa de algo externo para chamar a atenção, para ele poder fazer parte dos holofotes, para ele poder ter ali um neon sobre ele, para chamar a atenção das mulheres.
Claro que para tudo existe uma exceção, toda regra tem uma exceção. Eu não estou falando de forma genérica, mas a maioria é assim. Assim como aquela mulher que está por fora maravilhosa, aí você senta com ela. Eu tenho muitas clientes, muitas pessoas que eu conheço. Ela tem um corpo lindo, mas quando ela entra de porta dentro e fecha aquela porta, ela nem sai da porta, ela senta na porta mesmo, coloca a bolsa do lado e começa a chorar. Depressiva, oprimida, se sentindo mal, se sentindo pequena, incapaz, inferior, não se sente pertencente, é uma solidão, uma coisa horrível. Então toda essa disfunção entre corpo, alma e espírito é a doença. A doença não é o sintoma. Artrite, artrose, depressão, câncer, isso são diagnósticos. Isso não é a doença. Tanto que a pessoa que não sabia que tem câncer, isso é pesquisa também, a pessoa que não sabia que tem câncer, quando ela descobre que tem câncer, parece assim que dá um sopro. Aquilo prolifera de um jeito por causa da condição emocional dela, que alimenta o medo, a insegurança, o desespero pelo diagnóstico, piora o sintoma. Você pode ir no hospital de câncer, eu já lidei com pessoas assim, nunca fiz tratamento de pessoas com câncer, nunca, mas eu já lidei muito com pessoas assim, orientando, aconselhando, fazendo ela fazer uma análise, né, olhar para dentro dela, e a pessoa que tem um câncer, ela carrega muita mágoa. E dependendo de quem é essa mágoa, por quem é essa mágoa, dependendo da situação e da circunstância, ela vai desenvolver um câncer numa área do corpo. Pode ser um câncer de pele, de útero, de mama, pode ser de pele no rosto, pode ser de pele numa parte do corpo, pode ser, tem pessoas que têm nos pés, nos braços, nas pernas, outras no rosto, outras nas costas, outras no peito. Dependendo de onde é essa célula adoecida que está se manifestando, tem um fundo emocional. Tem gente que diz para mim, eu tenho dor nas costas, Tassimá, quero fazer um mapeamento emocional para descobrir qual é a causa dessa dor, porque eu já fiz tratamento e às vezes até mesmo fazendo tratamento, tomando remédio, fazendo cirurgia, não resolve. Por quê? Fazer cirurgia é como se você podasse uma árvore que está com frutos estragados, mas isso não significa que você tratou a raiz. Você tirou o fruto, jogou fora, tirou o problema, a inflamação que estava ali, aquele pedacinho inflamado, jogou, mas a causa, a origem da inflamação permanece do mesmo jeito. E aonde está a origem dessa inflamação? O teu padrão mental, a forma como você pensa, o teu padrão emocional, o teu padrão físico. Tá? E o que é a doença? Essa disfunção entre corpo, alma e espírito, eles não concordam. O corpo quer uma coisa, a alma quer outra e o espírito quer outra. Tassimá, como assim? Ninguém me falou. E ninguém fala mesmo. Para você saber o que eu estou dizendo aqui, você tem que vir para uma live como essa, você tem que ir para um especialista, você tem que pesquisar, para eu descobrir o que eu sei, eu padeci muito. Foram 43 anos sofrendo, só perdia na minha vida. Eu perdi, mas perdi muito. Eu perdi filhos, casamento, saúde, dinheiro, pai, mãe, família, eu perdi valor, eu perdi minha identidade, eu perdi referência. Por conta de toda a imundície que eu vivi ao longo da minha vida, e desenvolvi um padrão que passou a ser a minha verdade, e essa minha verdade me levava a agir, e a minha ação trazia resultado para a minha vida, e era sempre ruim. Eu corrigi isso, tem 7 anos, em 2017, eu comecei a fazer uma pesquisa, um estudo, porque eu estava com um problema muito sério com a minha filha, e essa foi a única dor que me fez procurar ajuda, foi a minha filha, porque eu tinha perdido uma filha já. Na verdade, foram 6 abortos que eu tive, 5 abortos que eu tive, consegui ter 2 filhas e uma faleceu num acidente de carro quando ela tinha 4 aninhos. E eu fiquei só com uma. E mesmo doente, sofrendo, casamento indo pro ralo depois de 22 anos, muita doença no meu corpo, nada disso me fazia buscar ajuda. Mas quando eu vi a minha filha, que ficou comigo, dizer para mim, mãe, você é tóxica, eu não quero ficar perto de você, mãe, você me faz mal. Quando eu escutei minha filha falar, eu falei, gente, tem alguma coisa muito errada comigo. Não é possível. Porque quanto mais eu faço, pior fica. Eu preciso de ajuda, eu não sabia o que eu precisava. Comecei a pesquisar, encontrei o autoconhecimento, encontrei a cura para o meu corpo emocional, para o meu corpo físico. O meu espiritual, ele estava bem, porque eu tenho Deus na minha vida, já tem mais de 20 anos. Eu estava bem, meu espírito, mas não basta só o espírito estar bem, a alma precisa estar bem e o corpo também. E da minha alma, tadinha da minha alma, tadinha da minha alma.
Eu nunca olhei para ela. Então, vamos fazer uma analogia com casa suja? O nosso corpo, com os corpos. Vamos falar dos corpos e aí eu vou para casa. O meu corpo físico tomava banho todo dia? O meu corpo físico tomava banho todo dia. Toma banho todo dia. O meu espírito tomava banho todo dia, hidratava, descansava, nutria. O meu corpo físico também. Mas a minha alma, ela estava mumificada, apodrecida, cheia de feridas, suja, contaminada, porque eu nunca olhei para ela. Eu nunca cuidei dela. Eu nunca tive uma preocupação de olhar para o meu emocional, para enxergar o que estava. Muito pelo contrário. Quanto menos eu olhasse para o emocional, para mim parecia que era melhor. Só que não. Por isso eu estava com hipotireoidismo, hipoglicemia, fibromialgia, artrite, artrose, problemas uterinos, problemas de circulação. Eu tinha muitas hemorragias, problemas respiratórios, problema no pulmão, rinite alérgica, depressão, ansiedade, pânico. Ia para o hospital 7 vezes por mês com crises de ansiedade, pânico. E depois que eu comecei a cuidar do meu emocional, depois que eu passei a olhar para essa parte de mim que eu não olhava, aí sim, os meus 3 corpos, eles se ajustaram, se alinharam, e eu passei a produzir saúde para o meu corpo. O nosso emocional altera nossos hormônios alteram as células alteram nossos órgãos alteram todo o nosso metabolismo para a saúde ou para a doença. Vocês estão entendendo o que eu estou falando aqui? Durante essa semana, eu vou estar aqui trazendo para vocês conteúdo, despertando a consciência, para que vocês percebam que a doença que você carrega não é o sintoma que o médico deu o nome, isso é o diagnóstico. E você não cura sintoma, você cura a doença. E a doença não está na dor, está na origem da dor. Lá no link da minha bio, tem o link para você fazer inscrição para um aulão secreto que eu vou entregar. Aqui, ó, a gente só tem 1 hora e aí o Instagram derruba a live, não dá para ir além. Lá não, lá eu vou ter tempo para falar profundamente em detalhes. Vou entregar material para vocês, entregar e-book para vocês, entregar ferramenta, entregar exercícios para você começar a trabalhar o teu metabolismo, a tua alma, a origem desse sintoma e você recuperar a sua saúde. Eu vou te mostrar um caminho lá nessa aula secreta que vai acontecer no dia 26 de dezembro, depois do Natal, dia 25 Natal, 26 vai ser a aula às 8 horas da noite, numa sala secreta. Não será aqui. Então, para você ter o acesso a essa aula, a esse conteúdo, a começar a tratar a tua saúde, a conhecer esse caminho de autocura, vai lá no link da minha bio, clica, faz a tua inscrição e entra no grupo do WhatsApp. Durante toda essa semana, eu estarei entregando lives, aulões aqui, despertando a consciência, para que você acredite que existe um caminho. Ó, tem o pânico. Meu Deus do céu, quanta coisa, hein? Você tá precisando de ajuda, amigo. Eu faço o mapeamento emocional numa sessão online, numa sessão particular, individual e personalizada, para entregar para você, para cada um de vocês, um mapeamento sobre os teus sintomas de dor, sobre o que está gerando a tua dor, para você ter clareza em detalhes. O que está acontecendo contigo, o que está te causando esse pânico pesado, esse desespero, essa ansiedade, e como que você faz para se libertar dos medicamentos? Como que você faz para viver sua vida em liberdade, de ir e vir? Então, quem tiver interesse em fazer o mapeamento, vai lá no meu direct, no privado, diz assim, eu quero o mapeamento que você falou na live, que a minha equipe entra em contato com você. E de preferência já deixa teu telefone ali também, tá? Que eles entram em contato para agendar o mapeamento. Para você, é gratuito. Esse mapeamento, para quem tá aqui na live é gratuito, para quem assistir essa live é gratuito. Faz o teu mapeamento para você entender o que está acontecendo. Porque só o fato de
Eu chamo isso de levar luz para o quartinho escuro. Só o fato de levar luz para o teu quartinho que estava escuro, você não estava vendo nada do que tinha ali. E quando acende a luz, você diz, nossa, meu Deus, eu tenho que limpar ali, tenho que cuidar dali, eu tenho que organizar, e você já começa a enxergar. Então, quando você entende o que está acontecendo contigo, por que você adoeceu, qual é a origem dessa dor, dessa doença, você já tem alívio. Porque muitos de vocês estão escutando, olha, você vai ter que conviver com essa dor para o resto da vida, você vai ter que tomar remédio para sempre, nunca mais você vai restabelecer sua saúde. Tem pessoas que estão ouvindo isso. Muitos das clientes que vêm comigo estão fazendo terapia há 10 anos, 15 anos, 20 anos, o medicamento, a dosagem de medicamentos ansiolíticos, antidepressivos, não tem mais o que usar e nada resolveu. Nada resolveu. Por quê? Estão tentando tratar o sintoma. Não tem como tratar fruto podre. Você trata a árvore que está doente. E essa é a minha especialidade. Eu sou especialista em tratar dores crônicas emocionais e físicas. Aqui em Minas está chovendo muito, a energia elétrica está acabando. Aqui, até a próxima. Ok, beijo grande. Até mais. Então é o seguinte, se você entrar no grupo, você vai ter acesso a essas aulas, porque eu vou colocar o link dessas aulas lá no grupo, tá? E aí tem a aula de ontem, tem a aula de hoje, e durante todas essas 2 semanas, como é amanhã até o dia 25, estarei entregando lives ao longe para ir trabalhando a mentalidade de vocês, despertando a consciência. E nossa vida é feita de escolha. E tudo começa na mente. Se você escolhe colocar o que é bom para dentro da tua mente, isso vai gerar sentimentos bons. Sentimentos bons geram atitudes boas. Atitudes boas geram resultados bons. Tudo em equilíbrio, em harmonia com aquilo que você quer, com a tua meta. Beijo grande. A gente se vê amanhã. Ok?